A gente vai ter uma conversa agora muito especial para você que principalmente tem dificuldade para dormir. Olha, não é preciso ser especialista para saber que dormir é bem importante, não é verdade? Mas sempre surgem aí diversas dúvidas em relação a esse assunto. E para te ajudar, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Luciano Nogueira, que é neurologista e especialista em medicina do sono. Doutor Luciano, bom dia, obrigado por atender aqui o nosso convite aqui no Santa Catarina do Ar, para tirar dúvida de muita gente que está acordando agora, inclusive, está começando o seu dia, para saber se tiver uma boa noite de sono. Bom dia. Bom dia, Rogério. Doutor Luciano, é o seguinte, a primeira questão e dúvida que surge com as pessoas está aqui, ó, com relação a esse assunto. O que determina se a pessoa teve uma boa noite de sono? Principalmente se a pessoa, durante o dia, ela tem uma boa capacidade de exercer as atividades dela, se ela não se sente sonolenta, né? E se ela também não se sente irritadiça. Muito comum que as pessoas fiquem irritadas durante o dia quando não dormem bem. E especialmente nas crianças, observar se elas estão indo bem na escola. Porque algumas crianças não têm sonolência durante a manhã e elas estudam cedo, mas elas começam a ter uma queda do rendimento escolar por não estarem dormindo bem. Muitas vezes é a única forma da gente observar que elas estão tendo dificuldade do sono. Tá certo. Esse quadro Mitos e Verdade é realmente para tirar a dúvida de muita gente que coloca isso como uma afirmação. E uma delas é essa aqui, ó. O que determina se a pessoa, quer dizer, ficar bem com menos de 8 horas de sono é mito? Na maioria das vezes, um adulto ele vai ficar bem com 8 horas de sono para mais. Eventualmente, algumas pessoas, uma exceção, são dormidores curtos e conseguem ficar bem com menos tempo. Existem pessoas que com 6, 7 horas de sono já é o suficiente. Infelizmente, a grande maioria da população está dormindo muito menos do que deveria. A gente tem hoje um fenômeno de privação do sono muito grande em toda a sociedade. Tá certo. Temos mais uma questão com relação a esse assunto. Dormir pouco pode causar problemas de saúde? Isso dá um segmento ao que a gente estava falando antes. As pessoas estão muito privadas de sono, isso diminui a expectativa de vida, aumenta a doença cardiovascular e também uma outra questão importante quando a gente tem menos tempo de sono é o aumento de acidentes de trânsito. Hoje nós temos uma relação muito grande entre dormir pouco e aumento de acidentes de trânsito. Por exemplo, estudos nas estradas federais mostram que cerca de metade dos acidentes são causados por noites mal dormidas entre caminhoneiros e motoristas em geral. Gente, isso é preocupante, é um bom dado estatístico que deve ser levado em conta, Agora, a próxima pergunta é a seguinte, o ronco é prejudicial à saúde? Muitas vezes o ronco é mais prejudicial ao companheiro ou à companheira do que à própria pessoa que está dormindo, que o ronco em si é barulho. Claro. Agora, existe a situação em que o ronco está sinalizando para a apneia do sono. E a apneia do sono são aquelas situações em que as pessoas têm pausas respiratórias enquanto estão dormindo. Então, a pessoa está respirando, daqui a pouco ela para de respirar e volta a respirar, muitas vezes um sobressalto. E isso é um sinalizador de risco para doenças cardiovasculares. Então, aumenta o risco de infarto do miocárdio, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca. Então, é muito importante que a pessoa que esteja roncando procure atendimento médico, procure investigar isso, porque ela pode estar com a apneia do sono e isso pode estar sinalizando um risco maior para situações bastante graves. Ou seja, tem que procurar um profissional mesmo, né? Exatamente. Nessa questão. Mais uma questão agora para tirar a dúvida das pessoas que estão acompanhando aqui o Santa Catarina no Ar. Ingerir bebidas alcoólicas ajuda a dormir bem? Essa é uma situação que facilmente as pessoas se confundem. Porque se a gente bebe antes de dormir, a gente adormece com mais facilidade. Agora, ao mesmo tempo que a gente adormece com mais facilidade, passado algumas horas de sono, a pessoa começa a ter um sono fragmentado, ou seja, picotado. Então, ela começa a acordar várias vezes para ir ao banheiro, para urinar, porque fica com a bexiga estendida, com mais líquido no corpo, e muitas vezes também ela acaba acordando antes da hora, porque passa o efeito do álcool e isso gera um despertar precoce. Mas uma questão é muito comum entre as famílias, né, que tem crianças, tem que dormir bastante para poder crescer. Dormir ajuda as crianças a crescerem? Ajuda, mas mais importante do que dormir bem e dormir bastante é dormir mais cedo no caso das crianças. O hormônio do sono, que é o GH, ele é produzido mais cedo na noite. Então, algumas crianças estão indo dormir muito tarde,
ficam muito tempo nos dispositivos eletrônicos, recebem muita luminosidade, às vezes comem, tomam ou bebem ou comem coisas que são estimulantes, então café, chocolate, bebidas de cola, e isso faz com que as crianças tenham dificuldade para adormecer exatamente no horário onde elas liberam o hormônio do crescimento e que é mais importante elas já estarem dormindo. Então, é importante que os pais deem limite para as crianças no sentido de elas dormirem mais cedo e não prolongarem demais o horário de ir para a cama. Aí o recado dado pelo doutor Luciano para você que acompanha o Santa Catarina. Lá tem crianças, né, que vão dormir muito tarde, né, doutor Luciano? Agora, mais uma questão aqui, ó. Fazer atividade física antes de dormir atrapalha o sono? Na grande maioria das pessoas, para a grande maioria das pessoas, isso é uma verdade. A gente recomenda que 3 a 4 horas antes de dormir, a pessoa evite fazer atividades muito intensas, porque ocorre um aquecimento corporal e é difícil que o corpo, então, possa reduzir a temperatura para conseguir entrar num bom estado de sono e relaxamento. Agora, ao mesmo tempo, para aquelas pessoas que são sedentárias e que só têm o horário da noite para praticar atividades físicas, aí até pode-se observar se essa pessoa realmente fazendo atividade física atrapalha o sono, e se não atrapalhar, talvez seja mais importante para ela fazer atividade física, mesmo que à noite, do que permanecer sedentária. A gente sabe que o sedentarismo é muito mais risco para essa pessoa, na maioria das vezes, do que ter uma noite um pouquinho não tão bem dormida. Tem que ver o que vai beneficiar mais ela, né? Exatamente, caso a caso. Agora, vamos ter mais um outro assunto, que é cochilar à tarde, né? Cochilar à tarde faz bem? Tem pessoas que gostam logo depois do almoço, descansar ali uma meia horinha, tá, uns 40 minutos, isso faz bem mesmo? As culturas mexicana e espanhóis, eles costumam tirar a siesta, né? Siesta. E isso, para eles, é uma rotina, é cultural. Agora, para as crianças também pode ser importante tirar um cochilo, principalmente as crianças menores de 5 anos, elas podem se sentir melhor, até ficarem menos irritadas, melhorar o comportamento delas se elas dormirem um pouco, principalmente à tarde, logo depois do almoço. Alguns idosos também se sentem melhor, têm mais energia ao longo do dia. Mas tem um tempo determinado, assim, 15, 20 minutos, meia hora? Tem. A gente recomenda que ou seja bem curtinho, em torno de 15, 20 minutos, que a pessoa não chegue a entrar num sono profundo, porque depois quando acorda, às vezes fica meio confusa, meio irritada até, mal-humorada, né? A gente fica atrapalhado. Ou então, se gosta de tirar uma soneca um pouco maior, que seja de pelo menos uns 90 minutos para fazer um ciclo completo de sono. Agora, para os adultos, especialmente aquelas pessoas que estão nos assistindo e que têm insônia, essas pessoas devem evitar fazer cochilos à tarde, porque pode ser um ladrão do sono noturno e acabar que elas têm mais dificuldade de dormir durante a noite porque acabaram dormindo durante o dia e perderam um pouco desse potencial de sono. Muito interessante essa informação, tenho certeza que vai ajudar muita gente, com toda certeza. Vamos a mais uma questão agora. Quem troca o dia pela noite tem o mesmo sono, essa mesma qualidade de sono? Principalmente os trabalhadores em turno, os trabalhadores de turno que acabam dormindo durante o dia e ficando acordado à noite, tem estudos mostrando que há um aumento da mortalidade, diminuição da expectativa de vida desses profissionais. Então, é importante para as pessoas que trabalham em turno, que trocam o dia pela noite, que elas realmente escureçam o quarto, tenham um horário para dormir durante o dia, que elas tenham um ambiente realmente silencioso e que todo o ambiente, a casa, os familiares respeitem isso para que a pessoa possa dormir o mais próximo do que ela dormiria durante a noite, que ela possa fazer isso durante o dia. Agora, nunca vai ser igual, porque existem determinadas substâncias que o organismo libera, principalmente os hormônios, que são liberados à noite e não durante o dia. Então, nunca é uma boa troca a gente inverter a fase do sono. Ainda sobre a questão do horário do sono, a próxima questão aqui diz muito sobre isso. Dorme-se melhor no início da noite do que no final da noite? Para a maioria das crianças pequenas, sim. Para alguns idosos também, mas existem as pessoas vespertinas. Existem pessoas que têm a tendência a dormir tarde e acordar tarde. E essas pessoas que têm a tendência a dormir tarde e acordar tarde, elas vão se sentir melhor dormindo um pouco mais tarde. O problema todo é que a rotina, o horário comercial que a gente diz, sim, ele não respeita muito essa condição dos vespertinos. Então, eles acabam tendo que se esforçar mais para dormir mais cedo, o que nem sempre é fácil, para conseguir
acordar no horário. Então, é mais importante do que essa questão de se a pessoa tem a tendência de sono mais cedo ou mais tarde, é que ela, se tem a tendência de sono mais tarde, mas precisa acordar cedo, que ela se esforce para dormir mais cedo, para que ela não fique privada de sono. Mas uma questão, então, principalmente para as pessoas de mais idade agora, com a idade aí, precisamos de menos sono? Isso é uma verdade. A gente sabe que os idosos eles dormem em torno de 5 a 6 horas de sono, enquanto que um bebê, por exemplo, pode dormir até 18, 20 horas quando recém-nascido. Para esse idoso já pode ser o suficiente. Para esse idoso já pode ser o suficiente. Existem determinadas condições que fazem com que o idoso tenha outros tipos de hormônios, modifica o metabolismo corporal e muitas vezes para o idoso dormir 5 a 6 horas é o suficiente. Isso é importante porque muitos idosos estão abusando de medicamentos para dormir, porque eles começam a dormir 4, 5, 6 horas à noite, entendem isso como insônia, procuram assistência médica ou às vezes até pegam o medicamento com o vizinho, com alguém da família e acabam se automedicando, tomando remédios tarja preta para dormir, e isso aumenta o risco de queda nos idosos, aumenta o risco de fraturas de quadril, aumenta o risco de acidentes de trânsito por estarem abusando de medicações. Quase metade dos idosos estão usando medicamentos para dormir hoje no Brasil, é um absurdo. É verdade, preocupante realmente. Mais uma questão para a gente poder acompanhar aqui os nossos amigos do Santa Catarina no ar, sobre o sono, facilita a memorização. O sono, ele é a fase do dia em que a gente mais está memorizando e fixando as nossas memórias. Então é muito importante, especialmente para quem está estudando bastante, para quem está se preparando agora, final de ano, para o vestibular, para quem tem uma carga de estudo muito grande para concurso, que não fique trocando o sono para ficar estudando até mais tarde, para ficar virando a noite estudando. Isso é algo que é inadequado, não é inteligente fazer esse tipo de troca. É importante se organizar para que possa ser feito esse estudo, mas que também se possa dormir adequadamente depois, porque senão você acaba perdendo a consolidação daquilo que você estava estudando, daquilo que você estava aprendendo. Então, não é uma boa troca, sempre é importante dormir bem para poder memorizar melhor. Tá certo. Agora, mais uma questão, então, para a gente fechar aqui, esse assunto muito importante, o estresse atrapalha o sono? Ah, não há dúvida. Hoje a gente está vivendo um fenômeno mundial de excesso de trabalho, muita luminosidade à noite, né? E as pessoas muito preocupadas com questões financeiras. A gente vive uma situação hoje financeira difícil, né, no Brasil, a gente está, né, com toda uma expectativa, mas ainda para muitas pessoas é difícil, né? O aumento do número de pessoas desempregadas, então muita gente estressada, preocupada com o dia de amanhã, com pagar as contas no final do ano, e isso acaba atrapalhando o sono. Então é importante que essas pessoas procurem dormir bem, porque sempre dormir bem ajuda até mesmo a você conquistar mais objetivos na sua vida. Uma pessoa privada de sono, que está cansada, ela acaba tendo mais dificuldade de raciocínio e de se organizar para que ela possa ser bem-sucedida nas suas atividades profissionais e tudo mais. E se ela estiver encontrando alguma dificuldade, procurar um especialista para poder dar uma orientação correta, né, doutor? Exatamente, sempre é importante. Tá certo. Conversei aqui com o doutor Luciano Nogueira, que é neurologista e especialista do sono. Muito obrigado, contribuiu muito, tenho certeza, com os amigos aqui do Santa Catarina no Ar, com esse assunto sobre a questão do sono.